Estados Unidos no século XIX. Esse é um assunto que a gente vai ter que trabalhar aí para entender como que esse país que nasce com 13 estados vira 50 estados na atualidade. E essa construção se dá no século XIX. Né? Você tem aí uma realidade que é o seguinte: no final do século XVIII, as antigas 13 colônias impõem à Inglaterra uma grave derrota, se tornando independentes e celebrando um tratado com a Inglaterra em que essas antigas 13 colônias viram 13 estados e recebem ainda uma significativa parcela das terras inglesas, além dessas 13 colônias. Bom, aí a gente tem a constituição desse país republicano, desse país constitucional, desse país presidencialista e federativo. Porque haverá uma discussão se eles deveriam montar uma confederação, e aí cada estado seria autônomo, ou uma federação com autonomia relativa dos estados e um poder central forte. Essa posição, a posição do primeiro presidente, George Washington, é que vai valer, né? Então ele vai se tornar aí os Estados Unidos da América, né? Enquanto uma federação. Muito bem. Esse país já nasce militarista e expansionista e não vai parar a sua expansão no século XIX. Mesmo com todo o processo desgastante de guerra civil, de guerra contra a Inglaterra, não é? E depois de guerras contra os povos nativos, contra os mexicanos, contra os franceses. Você tem todo aí um processo de militarismo e de expansionismo, o que vai promover a expansão da parte leste dos Estados Unidos até a parte oeste. E aí você tem a configuração do quarto maior país em dimensão territorial do planeta, banhado por dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Mas isso se dá à custa de uma matança tremenda dos povos nativos, dos povos indígenas, que vão sendo massacrados nessa expansão da fronteira. Né? A ideia que sustenta essa expansão é uma ideia que a gente chama de destino manifesto. Eles vão constituir, desde do seu processo lá de colonização, a ideia de que eles são um povo escolhido. Essa é uma ideia de matriz calvinista, né, da doutrina da predestinação. Eles seriam os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus para quê? Para dominar a América. Né? A América seria a terra prometida dos estadunidenses, dos brancos estadunidenses. Daí todo o processo de atração de imigrantes, que vai ser muito forte no século XIX, para a conquista dessas terras. Por que para a conquista? Porque essas terras já têm dono. As várias tribos indígenas já ocupam essas terras. Então eles serão expulsos, serão dizimados, né? E as terras serão colonizadas por brancos de origem europeia. À medida que as terras vão sendo colonizadas, vão sendo formados estados, novos estados. Só que aquela separação, aquela dicotomia entre o norte capitalista e o sul escravista, ela vai se manter. O resultado é que
os políticos do norte e os políticos do sul celebram um acordo, que é o Compromisso do Missouri, onde eles deveriam criar estados sempre em pares, um abolicionista e outro escravista, para manter o equilíbrio entre o escravismo e o capitalismo. Esse equilíbrio ele é precário, tendo em vista que o processo de industrialização em curso no século XIX vai colocar em xeque o escravismo. O escravismo serviu muito bem para o capitalismo comercial, para o mercantilismo, onde tudo foi mercantilizado, até seres humanos. E ganhou-se muito dinheiro com isso. Só que chegamos no século XIX e agora, para o modelo capitalista, que é industrial, o tipo de trabalho que tem que predominar é o trabalho livre assalariado. Por quê? Porque o escravo ele é produtor, mas ele não é consumidor regular. Você tem que formar um mercado consumidor. Para isso é necessário que os trabalhadores tenham algum tipo de renda. Bom, esse choque entre o capitalismo e o escravismo vai gerar uma guerra civil, a Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865, que mata quase 1 milhão de estadunidenses. Vamos lembrar o que é uma guerra civil. Nesse caso aí, são estadunidenses matando estadunidenses. Bom, mas antes da gente entrar na guerra civil, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da expansão. A expansão foi no sentido leste-oeste, da área já ocupada, já colonizada leste, até a área a ser conquistada e colonizada oeste. Vai ser construída, o Estado nos Estados Unidos, e vai patrocinar a construção de uma rede de estrada de ferros, ligando o leste desenvolvido ao oeste a ser desenvolvido. Então tem uma política estratégica de ocupação dessas terras e de desenvolvimento dessas terras. Bom, como que vai se dar essa conquista das terras? Por guerra e por compra. Às vezes os dois. Então eles vão comprar, por exemplo, o Alasca da Rússia. Vão comprar o Oregon da Inglaterra. Eles vão comprar a Louisiana da França. E vão anexar mais da metade do México por conta de uma guerra. Que é finalizada em 1848. Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, diz um ditado mexicano do século XIX. Isso porque estados dos Estados Unidos, como Texas, Arizona, Novo México, Utah, Nevada, Califórnia, pertenciam ao México, e foram tomados pelos Estados Unidos através da guerra. E aí destaca o ouro da Califórnia. Bom, todo esse processo de ocupação, ele vai consolidar a ideia militarista e expansionista. A ideia dos Estados Unidos enquanto um império. Quanto mais se fortalece essa ideia, mais eles se colocam como senhores da América. Vale lembrar que a América era controlada pelos países europeus. É nesse sentido que em 1823 o presidente James Monroe lança a chamada doutrina Monroe.
Monroe, a América para os americanos. Os Estados Unidos vão defender as independências da América em relação à Europa. Mas é claro que eles não estão fazendo isso para realmente defender a independência desses países, mas para que esses países se tornem protetorados dos Estados Unidos. É o que vai ocorrer com Porto Rico, é o que vai ocorrer com Cuba, né? Muito bem. Só que eles ainda têm problemas internos muito sérios para serem resolvidos, muito graves para serem resolvidos. Na primeira metade do século XIX, o país é um país ainda muito pobre, né? Que vive com graves problemas. Tá. Mas essa ocupação das terras, né, vai se realizando. O problema dessa contradição de você ter dois modelos num país, o escravismo predominante no Sul, vindo da época colonial, no modelo de plantation, latifúndio, monocultor, voltado para exportação, utilizando mão de obra escrava, uma sociedade aristocrática, isso tudo está lá no sul dos Estados Unidos, tal como a gente vai encontrar aqui no Brasil, também na época colonial e na época imperial. Essa escravização dos africanos imprime aí uma violência a esse grupo social dos Estados Unidos absurda. O que vai gerar, mesmo após a abolição da escravidão, uma perseguição, uma segregação desses grupos de afrodescendentes. Tá. Como que a guerra começa? A partir da eleição de um advogado republicano, Abraham Lincoln, que vai ter uma pauta declaradamente abolicionista. Os estados do Sul, então, se separam da federação e formam uma confederação. Escolhem um outro presidente da República para essa confederação. E dizem não mais pertencer aos Estados Unidos da América. Seriam os Estados Confederados. Os Estados da Federação reúnem, portanto, um exército para restabelecer o domínio sobre os Estados do Sul. Começa, então, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Estadunidense. Uma guerra civil muito violenta. Durante essa guerra civil, alguns atos vão enfraquecer a posição do Sul. O primeiro é o Homestead Act de 1862. Nos Estados Unidos, o governo federal vai estabelecer uma lei de ocupação das terras e de distribuição dessas terras favoráveis aos imigrantes. Os imigrantes que colonizassem as terras a oeste, fizessem essas terras produzirem num prazo de 5 anos, receberiam um título de propriedade sem a necessidade de pagamento. Não é à toa que os Estados Unidos vai receber a maior quantidade de imigrantes europeus. Lembrar que a Europa, nesse momento também, não está vivendo nada fantástico em termos socioeconômicos. Pelo contrário, a maior parte da população está passando fome, está passando dificuldades. As guerras estão expulsando as pessoas de suas terras, de suas casas, né? Então, muitos estão migrando para a América. Qual vai ser o país que mais vai receber esses imigrantes? Os Estados Unidos. Por quê? Porque vai ser visto como a terra da oportunidade. A ideia de fazer a América vem ajudar a fazer a América. Bom, e o Estado, nos Estados Unidos, vai favorecer isso com uma lei como essa, como o Homestead Act. Vamos lembrar que o Brasil vai adotar uma lei de terras em 1850 com um princípio contrário. Por quê? Porque quem vai elaborar são os aristocratas brasileiros. Então eles vão dizer, se quiser ter terra tem que pagar. Resultado, consolida
latifúndio no Brasil, a concentração de terras no Brasil. Não favorece a criação de uma classe média rural, né? Que vai ocorrer lá nos Estados Unidos. A outra coisa foi a abolição da escravidão, em 1863 e depois confirmada em 1865, né? Para enfraquecer aí a posição dos Estados do Sul. Nós temos a vitória do Norte, a vitória do modelo capitalista, baseado no trabalho livre assalariado, a abolição da escravidão, e o Lincoln vai ser assassinado num teatro, né, por conta da ação de um terrorista do Sul, insatisfeito, né, com o resultado da guerra. Bom, a violência não vai persistir. A violência não vai parar, né? Ela vai persistir. Nós temos aí já, após aí da abolição, a organização de uma sociedade chamada Ku Klux Klan, de perseguição aos negros dos Estados Unidos. Supremacistas brancos que passam a aterrorizar a população negra. Uma organização terrorista. Muito bem, a população negra foi inserida dentro do quadro econômico. Foi dada a ela a liberdade, uma porção de terra, para que ela começasse ali a sua nova vida, mas separada do restante. As leis não permitiam que os negros votassem, não permitiam que eles entrassem em lugares dos brancos, né? Então a segregação da população negra, ela continuou. Então, socialmente, o racismo era institucionalizado. Muito bem. Esse país, com essas contradições, ele vai se industrializar pesadamente a partir dos grandes capitalistas do Norte, da ideia de um modelo capitalista que fizesse frente à Europa. Então, o único país da América a se industrializar no século XIX é os Estados Unidos, e que vai concorrer com os países europeus e com o Japão, tá? No processo imperialista. O imperialismo estadunidense, ele vai agir principalmente na região do Caribe e da América Central, mas não somente, né? Ele ficou conhecido como Big Stick, isso por conta do presidente Teddy Roosevelt, que disse uma vez que os Estados Unidos deveriam falar com os países da América Central e Caribe, falar mansinho, mas com um grande porrete na mão. Então, as intervenções militares estadunidenses nesses países será muito comum, né? É o caso da intervenção na Nicarágua, da intervenção no Panamá. O Panamá pertencia à Colômbia e os Estados Unidos chegam para o governo colombiano e colocam a ideia da construção de um canal ligando o Mar do Caribe ao Oceano Pacífico, né? O que diminuiria as viagens marítimas do Atlântico para o Pacífico. A Colômbia recusa a proposição e vai dizer, olha, eu mesmo vou construir esse canal, porque é um grande negócio. O que os Estados Unidos fazem? Dão todo o apoio ao grupo separatista panamenho para ganhar a sua independência, né, em relação à Colômbia. E ele se torna um país independente da Colômbia, mas totalmente dependente dos Estados Unidos. Pelo Tratado de Ray Varela, de 1901, os Estados Unidos terão o domínio perpétuo sobre a região do canal. Eles só devolveram o canal para o Panamá no ano 2000. Tá?
Tá? Quer dizer, todos os lucros iam para os Estados Unidos. O caso da independência de Cuba e de Porto Rico, eles se tornam independentes da Espanha, mas são constituídos enquanto países protetorados dos Estados Unidos. Porto Rico é um território dos Estados Unidos até hoje. Cuba acabou com esse protetorado com a Revolução em 1959. A ação imperialista nas Américas ela é muito forte, mas eles terão também presença na Ásia. O caso das Filipinas é o caso do Havaí, que vai se constituir enquanto um estado dos Estados Unidos. Né? Bom, essa foi a história dos Estados Unidos no século XIX. Até a próxima!